Estamos começando o nosso culto online, ramo estendido, aleluia. Aqui é o apóstolo Adriano José. Estamos juntos, alegremente juntos, no mesmo espírito, na mesma fé, neste tempo precioso, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste tempo estratégico, neste tempo de culto online, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 64. Vamos ler, vamos proclamar o Salmo de número 64. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta de súbito, se acharão feridos. De sarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que vêm meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os justos se alegram no Senhor e nele confiam. Aleluia. Senhor, nesta manhã nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, porque só o Senhor é digno, digno de glória, digno de honra, digno de louvor, digno de adoração. Nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome. Não há nome semelhante ao teu nome. Ao se referir o teu nome, todo joelho se dobre, toda língua confessa que tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome. Aleluia. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és Deus nos céus e Deus na terra. Tu és Senhor nos céus e Senhor na terra. Toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração pertence a ti. Tu és o Rei da glória, assentado no mais alto e sublime trono. Tu és o Rei da glória, forte e poderoso nas batalhas. Tu és o Rei da glória, o seu trono se assenta nos céus, se estabelece nos céus, de eternidade a eternidade. O teu reino domina sobre tudo. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és o Rei das nações. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Que o teu reino venha e a tua vontade seja feita assim na terra como nos céus. A tua vontade seja estabelecida nas nossas vidas, famílias, ministérios, igrejas, negócios, como nos céus. Em nome de Jesus. Aleluia. Todos vocês que estão chegando agora, tanto no YouTube quanto no Facebook, sejam bem-vindos, bem-vindas todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós, os apóstolos, Daniela e eu, estamos num tempo estratégico, priorizando a prioridade do ministério apostólico, que é a oração e a palavra de Deus, neste tempo de retiro estratégico, buscando ao Senhor. Queremos agradecer ao Senhor por todos e todas que estão intercedendo por nós neste tempo tão precioso. O Senhor tem se manifestado, o Senhor tem se revelado,
têm sido dias importantíssimos para nós e para todos do campo do Ramo Estendido, em nome de Jesus. Então nós queremos agradecer e pedir que você continue intercedendo por nós, para que nós possamos ouvir tudo o que o Senhor tem a dizer, ouvir com clareza, com precisão, que nós possamos discernir tudo que precisa ser discernido, planejar tudo que precisa ser planejado, em nome de Jesus. Amém? Fica aqui então a nossa palavra de gratidão a todos vocês que estão nos cobrindo de intercessão neste tempo tão estratégico. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, nós estamos na campanha A Glória de Deus se verá sobre ti, triunfando sobre todo ocultismo, como está em Isaías capítulo 60, versículo 2, as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti, sobre a tua casa, família, ministério, igreja, negócios, sobre o campo do Ramo Estendido, sobre nós, aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre nós. Uma campanha de 3 meses, começamos em 17 de Sivan e vamos até 17 de Elu, os meses bíblicos. No calendário greco-romano, começamos no entardecer do dia 19 de junho e vamos até o entardecer do dia 17 de setembro. Serão 12 semanas, mais um período de conclusão, e nós já estamos na 5ª semana. Na primeira semana, só para a gente relembrar e não perder de vista a jornada, ok? Na primeira semana, nós focamos na tranquilidade na jornada. Na segunda semana, Deus não reparte a sua glória com a idolatria. Na terceira semana, nós fomos transformados pela glória. Na 4ª semana, movidos pela glória. E nesta 5ª semana, nós ouvimos a voz de Deus no meio da glória, no meio do fogo. Deus fala com o ser humano. Irmãos, Deus não fala só com os filhos e filhas. Deus não fala só com o seu povo. Deus fala com o ser humano. Na Bíblia nós encontramos Deus falando com ímpios, em sonhos, em visões, de várias maneiras. O nosso Deus é um Deus que fala. E Ele fala sobre tudo. Glória a Deus, Ele nos instrui, Ele nos orienta, Ele nos ensina, Ele nos motiva, Ele nos aconselha. Glória a Deus por esta campanha. Também estamos alegres por todos que estão envolvidos, que estão praticando esta campanha. Se porventura você ainda não cadastrou o seu e-mail na nossa newsletter, para você receber as orientações e etc., as comunicações, o que está acontecendo no Ramo Estendido, você pode enviar a sua solicitação para o e-mail contato@ramoestendido.com.br, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Agora, no próximo dia 10 de agosto, e olha como Deus é peculiar, né? Na unção de Issacar. Deus foi nos levando para que dia que nós vamos estabelecer primícias no mês de Ave. Tínhamos algumas questões de datas, etc. Mas o Senhor nos levou para o dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto era o nosso final de semana de primícias. Agora preste atenção. Dia 10 de agosto é exatamente 9 de Ave. O que ocorreu em 9 de Ave no calendário bíblico? Os filhos de Israel teriam a oportunidade de entrar na terra prometida, mas eles não entraram. E não entraram por incredulidade, por rebeldia. E por causa disso eles retornam para o deserto, para uma estação de disciplina no deserto. Olha, preste atenção, 9 de Ave não foi planejado para ser um dia trágico. 9 de Ave foi planejado para ser um dia de romper, de atravessar, de avançar. Mas por incredulidade, os filhos de Israel não desfrutaram desse propósito incrível deste dia. Então nós vamos estar exatamente em 9 de Ave
no seminário Maturidade Profética, Protocolo, Discernimento e Interpretação. Nós estamos num tempo, nós estamos finalizando a estação Ain Tet, ou seja, o ano 5779. E esta estação de 10 anos, essa estação Ain, foi uma estação em que o Espírito de Deus despertou, ativou o mover profético de uma maneira espetacular. Então nós precisamos, na conclusão desta década, nós precisamos atingir uma maturidade profética. E nós vamos estar guerreando, nós vamos estar clamando ao Senhor, vamos estar ouvindo a voz dele para nós sermos movidos, ativados nesta maturidade profética no dia 10 de agosto, no calendário greco-romano, e no calendário bíblico, 9 de Ave, o dia da sua travessia, do seu avanço, em nome de Jesus. Também estamos aqui falando com você, já vamos falar sobre o seminário que nós vamos ter em novembro, dia 7 de novembro, isso aí, dia 7 de novembro, um seminário com o tema Tornando-se um Criador de Riquezas. Esse seminário é para homens e mulheres de negócios que querem, que percebem que o seu chamado tem a ver com este avanço do reino de Deus na esfera das riquezas. Mas, apóstolo Adriano, eu ainda nem sou um homem ou mulher de negócios, mas você percebe que Deus está te chamando. É um tempo para você ser equipado, para você ser despertado, é um tempo para você ser desafiado a se tornar alguém que seja criador de riquezas para o avanço do reino de Deus. Dia 7 de novembro, no Hub Apostólico em Campinas, em nome de Jesus, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Vocês já podem fazer as suas inscrições, a inscrição já está aberta. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, pode nos enviar um e-mail pelo contato@ramoestendido.com.br e a nossa equipe vai auxiliar você para fazer a sua inscrição em nome de Jesus. Jovens, este seminário tem muito a ver com jovens empreendedores que querem ser empreendedores do reino. Então, você não pode perder. E nos dias 8, 9 e 10 de novembro, nós vamos ter o nosso Congresso Impacto Profético. O Congresso Impacto Profético com o tema A Unção de Sacar para a Próxima Década. A unção de sacar para a próxima década. Olha, vai ser algo tremendo, porque nós estamos saindo da década Ain e nós estamos entrando na década Pei. Há algo extraordinário para acontecer na próxima década e você não pode ficar de fora. A apóstola Bárbara Entrobo, que vai estar ministrando o seminário lá no Hub Apostólico no dia 7, também vai estar conosco no Congresso Impacto Profético. Agora preste atenção, o Congresso Impacto Profético será realizado no Bom Venon Eventos, que fica na Lix da Cunha em Campinas, número 103. Lix da Cunha, número 103. Fica assim, do lado do terminal metropolitano de ônibus e fica do lado da rodoviária de Campinas. É um lugar profético, estratégico. Ali foi a antiga estação, né, de trem. Algo tremendo vai acontecer nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dado todos esses recados, vamos então orar e vamos ouvir o que o Senhor está dizendo neste tempo, em nome de Jesus. Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome. Senhor, todos aqueles e aquelas que estão conosco, conectados agora, aqueles que vão se conectar, aqueles que vão assistir esta palavra depois como replay, nós queremos abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, para que todas as suas necessidades sejam supridas
abundantemente. O enfermo seja curado em nome de Jesus. O cativo seja liberto em nome de Jesus. O necessitado seja suprido em nome de Jesus. O desorientado receba uma direção clara e específica em nome de Jesus. O aflito receba paz em nome de Jesus. Senhor, nós proclamamos que todos que estão participando ao vivo, online ou por replay, sejam abençoados por Ti e firmamos a nossa oração e a nossa fé na Tua palavra que diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Hoje, irmãos, eu quero compartilhar com você uma palavra dentro deste tempo. Nós estamos na campanha A Glória de Deus se verá sobre ti, triunfando sobre todo o cultismo, e nesta semana estamos proclamando que nós ouvimos a voz de Deus no meio da glória. Então, ouvir a voz de Deus é algo chave. Agora, nós estamos no mês bíblico de Tamuz, o 4º mês do ciclo redentivo, e nós estamos dentro do calendário bíblico, o período mais estreito, mais desafiador, que iniciou-se no dia 17 de Tamuz, ontem, e vai até 9 de Av. 17 de Tamuz foi um dia trágico para Israel, porque foi quando Moisés quebra as tábuas da Torá, foi quando o primeiro templo foi destruído, foi quando as muralhas e o segundo templo também foi destruído em Israel. Um dia trágico. E dia 9 de Av é o dia que Israel deveria ter entrado na terra prometida, não entrou, por incredulidade, por rebeldia, e foi levado de volta para o deserto, mas agora um deserto de disciplina. Então, entre 17 de Tamuz e 9 de Av, no calendário bíblico, é um período desafiador, é um período estreito, é um período que nós precisamos atravessar as adversidades em nome de Jesus. Portanto, nesta manhã eu quero compartilhar com você ouvir a voz de Deus para atravessar os dias desafiadores. Ouvir a voz de Deus para atravessar os dias desafiadores. Irmãos, se há uma palavra que nós estamos ouvindo da parte de Deus, o que a voz do Senhor tem falado conosco nesses dias, dentro deste tema, tem a ver com Abraão. Nós precisamos, num tempo de dificuldade, de perplexidade, num dia de escuridão, de estreito, nós precisamos seguir o exemplo de Abraão. Por quê? Porque no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 13, e este texto aqui não é a primeira vez nesses últimos dias que eu estou citando, então veja bem o que está escrito aqui. Gênesis 14, 13. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Havia uma guerra, e esta guerra era uma guerra intensa, que havia uma coalizão de inimigos que atacaram Ló, que atacaram a família de Ló. E no meio daquela guerra, um consegue escapar. E o que ele faz? Ele vai até Abraão, o hebreu.
Você está passando dias de guerra, dias que você percebe que há uma coalizão de inimigos te atacando, querendo te aprisionar, querendo impedir o seu avanço, querendo liquidar com você, com a sua família, com o seu negócio, com o seu ministério, com a sua igreja, com a sua família. Preste atenção, nós precisamos nos dirigir a Abraão. Este que escapou ali daquela guerra, ele vai até Abraão. E é através de Abraão que vem todo o recurso para o triunfo completo na guerra. Aleluia! E toda a família de Ló é resgatada. Se nós quisermos triunfar nas nossas guerras, nas nossas lutas, nas nossas perplexidades, nos nossos desafios, se nós queremos atravessar o estreito, nós precisamos nos direcionar a Abraão. Por quê? Porque Abraão é o hebreu. Hebreu é aquele que atravessa. E Abraão era alguém que tinha uma capacidade de atravessar e de triunfar na guerra. E não só era uma guerra de um inimigo, mas de uma coalizão. 4 reis. Entra ali 5 reis, uma guerra violenta. Os inimigos pegam Ló, mas através de Abraão, o hebreu, a guerra foi vencida e todo o despojo recuperado. Aleluia! Abraão, o hebreu. Abraão, aquele que atravessa. Se você vai no livro de Josué, no capítulo de número 24, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, a partir do versículo 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Irmãos, irmãs, Abraão era hebreu por quê? Porque ele era idólatra, ele e a família dele, eles viviam numa cidade idólatra, serviam a outros deuses, serviam à estrutura da rainha dos céus, de idolatria. E Deus fala com Abraão, Abraão ouve a voz de Deus e a partir daí ele ouve o Senhor dizer: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que te mostrarei. Abraão, pela fé, quando ouviu, sem saber para onde ia, obedeceu. Ele não sabia para onde ir, mas ele sabia de onde ele deveria sair. E ele então sai em direção a esse destino profético que ele não tinha noção. Mas ele ouve a voz de Deus e vai. E então ele atravessa o rio Eufrates. Ele atravessa toda essa estrutura de idolatria da rainha dos céus. Ele se torna experiente na guerra espiritual. Ele se torna alguém com autoridade na travessia. Por isso ele era chamado de o hebreu. Fazia parte da identidade de Abraão ser alguém que atravessava estruturas, obstáculos, adversidades. E neste tempo, irmãos e irmãs, neste tempo de estreito, neste tempo desafiador,
Nós precisamos ouvir a voz de Deus e atravessar. Nós precisamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, para que Ele esteja impregnando em nós este princípio da travessia. Este princípio da travessia. E quando você, então, abre a sua Bíblia em Hebreus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aos Hebreus, isso fica mais evidente, isso fica mais contundente. Então, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 16 até o versículo 21. Este texto é um dos textos que mais tocam o meu coração de toda a Bíblia. Um deles é o Salmo 40. Outro, Romanos capítulo 8. Outro é este aqui. São os três textos que mais falam comigo em toda a Bíblia. Há textos bíblicos de promessas, etc. Mas esses três mexem com as minhas entranhas. Então, vamos ler. Esta é a razão para que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos. Aleluia! Olha que tremendo. E chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia! Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Em tempos de esperar contra a esperança, em tempos de perplexidades, de desafios, de guerra, nós precisamos olhar para Abraão, o hebreu, aquele que atravessa. Nós precisamos aprender com ele, para que nós possamos triunfar sobre os nossos inimigos, recuperar nossos despojos em nome de Jesus e sermos bem-sucedidos na nossa jornada em nome de Jesus. Quando Paulo começa a fazer referência a Abraão, ele inicia do ponto de vista da fé. Esta é a razão porque provém da fé. Quando nós voltamos lá para Gênesis, no livro de Gênesis, aleluia, quando nós estamos operando, tanto no capítulo 15 de Gênesis, aqui, Gênesis capítulo 15, versículo 6, vamos já direto neste texto, falando sobre Abraão. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu no quê? Voltamos ao versículo 4 e 5. A isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo até fora, disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua descendência. Quando ele recebe, quando ele ouve a voz de Deus e essa palavra que a descendência viria de alguém gerado por ele,
e seria algo extraordinário, como as estrelas do céu. A Bíblia diz que ele creu. Irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus fala. E quando Deus fala, nós precisamos prestar atenção e nós precisamos crer. Nós precisamos ser convencidos. Nós precisamos ter convicção. Hebreus 11:1 declara: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele acreditou com certeza, com convicção, com segurança. E voltando agora para Romanos 4:16, diz: essa é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça. Então, quando nós passamos, quando nós estamos enfrentando as adversidades, quando nós estamos atravessando os lugares estreitos, situações de perplexidades, guerra intensa, inimigos atacando, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos trazer à memória o que Deus falou. Para quê? Para que nós possamos crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nos dias de adversidades, perplexidades, nos dias de escuridão, irmãos, as emoções ficam confusas, a mente fica com pensamentos diversificados. Nós não podemos ancorar a nossa vida senão naquilo que o Senhor falou conosco e ativou a nossa fé. Por quê? Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do nosso Deus não passarão. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Então nós precisamos voltar na palavra. Salmo de número 107:20 declara: enviou o Senhor a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. O que nós aprendemos com Abraão é que Abraão não desprezou o que Deus falou com ele. Abraão creu. Abraão ficou convicto, com certeza, que Deus iria cumprir essa promessa. E o que está escrito em Romanos 4,16? Quando você ouve a palavra de Deus e você crê, a graça de Deus se manifesta. O que é a graça de Deus? É o seu favor, é o seu auxílio, é a sua ajuda, é a sua benevolência, é a sua bondade, é o seu socorro. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus e cremos, a graça se manifesta. Nós somos socorridos, nós somos ajudados naquilo que nós não podemos, naquilo que nós não conseguimos, naquilo que somos limitados, fracos, frágeis. A graça de Deus se manifesta. E veja o que diz o texto: a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Por quê? Porque Abraão é pai de todos nós, porque está escrito: por pai de muitas nações te constituí. E veja, Deus havia dito com Abraão que ele não só teria uma descendência através daquele que seria gerado por ele, mas pai de muitas nações. Olha que coisa extraordinária, irmãos. A promessa para Abraão era algo extraordinário. Mas lembrem-se, Abraão não tinha nenhum filho gerado. Abraão é nosso pai. Ele é pai da descendência, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel, os filhos de Israel, os judeus. Mas ele é pai também de todos os que creem em Jesus Cristo.
Então, de uma forma ou de outra, Abraão é nosso pai. E por que Abraão é chamado de hebreu? Porque ele atravessou. Porque ele ouviu a voz de Deus e pela fé obedeceu, correspondeu com ela, sem saber para onde ia. Ele sabia de onde ele tinha que sair, mas ele não sabia para onde ir. Mas ouvindo a voz de Deus, crendo, ele corresponde e atravessa. Ele atravessa esta situação terrível. E olha o que diz o texto no versículo 17, seguindo aí. Perante aquele no qual creu. Abraão creu em que Deus? Não é qualquer Deus, irmãos. No Deus que vivifica os mortos. No Deus que ressuscita mortos. No Deus que triunfa sobre a morte. Aleluia! E Jesus Cristo é a expressão desta verdade. Em Apocalipse 1:18. Eis que eu fui morto, mas agora estou vivo, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Jesus triunfou sobre a morte e sobre o inferno. O Deus que vivifica os mortos, o mesmo Espírito que vivificou o corpo de Jesus, é o mesmo Espírito que vivifica os nossos corpos mortais. Abraão creu neste Deus que triunfa sobre a morte, e você precisa compreender que a morte é o pior inimigo a ser enfrentado. Quando nós olhamos para as Escrituras, há 5 inimigos: Satanás e a sua hierarquia demoníaca, a carne, a velha natureza, o mundo e as suas ideologias, as pessoas perversas que se alinham com as estruturas malignas, e quinto e último inimigo a ser vencido é a morte. Mas nós servimos a um Deus que triunfou, que triunfa e triunfará sobre a morte. E não para por aí, e diz: e chama à existência as coisas que não existem. Ele não só restaura o que estava morto, mas ele chama à existência o que não existe. Aleluia! Pelo poder da sua palavra, o que não era se torna, vem a ser. O invisível se torna visível. Aleluia! Nós servimos a este Deus, irmãos. E é isto que nós aprendemos com Abraão. Abraão não serve qualquer Deus. Abraão serve o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência aquilo que não existe. Então é o seguinte, olha aí, esta promessa vai se cumprir, porque eu não sirvo a qualquer Deus. Deixa eu te dizer, irmãos e irmãs, Deus quer aumentar a nossa fé, Deus quer despertar a nossa fé, porque Ele é um Deus que triunfa sobre a morte e que cria o que for necessário. Aleluia! Ele tem poder de criação, de chamar à existência aquilo que não existe. Então nós precisamos nos inspirar, nós precisamos seguir o exemplo de Abraão, nesta dimensão de fé, em nome de Jesus, porque ouvindo a voz de Deus, crendo nela, a graça se manifesta. Aleluia! Esta graça deste Deus extraordinário. E aí veja o que diz o versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Assim será a descendência. Para que a promessa de Deus possa se cumprir em mim, em você, na nossa família, ministério, igreja, negócios, no nosso campo, nós precisamos crer, como Abraão. Porque foi através da fé que a promessa se cumpriu. Foi através da fé, veja o que diz o texto, Abraão esperando contra a esperança, indo contra tudo e contra todos, irmãos. Há muitas promessas que Deus tem para nós, que você olha e diz assim, é só por Deus, mas é só por Deus mesmo.
E é nessa dimensão que Ele está nos levando. Sem fé é impossível agradar a Deus. E já faz tempo que nós aqui, apóstolo Daniela e eu, estamos orando, estamos falando com vocês que nós precisamos aumentar a nossa fé, porque é isso que nós estamos ouvindo do Senhor. Para quê? Para que as promessas se cumpram. Para quê? Para que nós acessemos o cumprimento das promessas. Para que você não só tenha uma palavra de promessa, mas você tenha um cumprimento das promessas. Para que você possa ocupar a sua herança dentro do propósito que Deus tem para você. Ocupar a sua herança, a sua porção, em nome de Jesus. Abraão esperou contra a esperança. Dias difíceis. Dias, humanamente falando, desoladores. As pessoas muitas vezes olhavam para Abraão e diziam: isso é impossível. Isso é impossível. Mas, irmãos, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Eu vou repetir isso. E você precisa repetir isso. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Veja, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, deixa eu achar esse texto aqui que ele é formidável. Aleluia. Segunda Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Aleluia! Jesus, ele é o sim e o amém para todas as promessas. Vou repetir. Jesus é o sim e o amém para todas as promessas. Irmãos, irmãs, nós temos muito mais condição, nós temos mais condição de atravessar que Abraão. Por que nós temos mais condições de atravessar que Abraão? Por causa de Jesus Cristo já ter morrido na cruz, ter ressuscitado, ter sido exaltado, está à destra de Deus intercedendo por nós. Agora, o que é chave nesse exercício da fé para atravessar? Obviamente, além de ouvir a voz de Deus e crer nela, veja o que está no versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Irmãos, aqui há algo que nós precisamos amadurecer. Muitas pessoas acham que permanecer firme na fé, você tem que negar a realidade. Você tem que negar a dor, você tem que negar a enfermidade, você tem que negar a necessidade, você teria que negar os seus desgastes, seus limites. E não é isso que Abraão faz, e nós precisamos seguir o exemplo de Abraão, aquele que atravessa, para que nós atravessemos os nossos estreitos, os nossos dias difíceis. Nós precisamos
seguir o exemplo de Abraão. E Abraão não enfraquece na fé quando ele leva em conta a realidade. Ele tinha consciência que ele tinha um corpo amortecido de 100 anos. Ele tinha consciência da idade avançada de Sara, que humanamente falando é impossível gerar, engravidar, ter um filho. Impossível. Não dá nem para ter expectativa. Mas ele não enfraqueceu na fé, levando em conta, dando nome ao seu desafio, ao seu problema, à sua limitação. Então nós precisamos chegar diante de Deus e reconhecer nossas dores, nossas aflições, nossos desgastes, nossas limitações, nossos problemas, sem enfraquecer na fé e dizer: Senhor, a despeito de tudo isso, o Senhor é Deus que vivifica os mortos e que chama à existência aquilo que não existe. Ah, irmãos, nós precisamos orar como os apóstolos oraram em Lucas 17:5, e é um texto que eu tenho repetido inúmeras vezes com vocês. Os apóstolos reconheceram: aumenta-nos a fé. O pai do menino endemoniado disse: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Nós precisamos confessar diante do Senhor a realidade, levar em conta os nossos problemas, levar em conta tudo aquilo que é empecilho para a promessa se cumprir. Olha o texto. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade. Ele não nega, ele explicita, ele reconhece. Então, querido, se você estiver doendo, diga: está doendo. Se você estiver com febre, eu estou com febre. Se você estiver com desgaste, diga: eu estou com desgaste, é assim. Mas isso não pode impedir e não pode enfraquecer sua fé. Ó, Senhor, a despeito de tudo isso, de todos esses obstáculos, problemas, desafios, o Senhor é Deus que vivifica os mortos e que chama à existência aquilo que não existe. O Senhor, como diz o texto aqui, olha: mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, levando em conta os problemas, os obstáculos para o cumprimento da promessa, tendo consciência, dando nome, irmãos, ele glorificava a Deus porque ele tinha convicção que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. A despeito de toda dificuldade, de todo problema, de toda adversidade, de tudo que se levanta contra, de alguma maneira, Deus ia cumprir o que ele falou. Por isso é chave você ouvir a Deus no meio da glória. É extremamente chave você ouvir a voz de Deus para atravessar. É extremamente importante que você tenha ouvido a voz de Deus e tenha convicção que Deus é poderoso para fazer o que Ele falou que vai fazer. Por isso, irmãos e irmãs, nós não podemos estar iludidos com falsas profecias. Sejam falsas profecias de Balaão, que está envolvido com ganância, sejam falsas profecias de Jezabel, que têm a ver com sedução, idolatria, manipulação e controle, sejam falsas profecias relacionadas com Pitom, que distorce a verdade por interesse. Nós precisamos conhecer a verdade em nome de Jesus. Nós precisamos conhecer a verdade.
a voz de Deus verdadeira. No texto do livro de Jeremias, Jeremias diz que nós precisamos entrar na sala do conselho para ouvir a voz de Deus. Então, nesta manhã, você precisa voltar. E um dos aspectos deste mês é que a luz da glória brilha nos teus olhos, por entre a abertura. Permita que a luz de Deus brilhe e que você traga à memória promessas que Deus te deu. Promessas, mas que você desprezou, que você esqueceu, que você deixou passar. É um tempo para você olhar novamente o que Deus falou e que você tem convicção que é verdade, que é a palavra verdadeira de Deus para você, que tem a ver com a sua identidade, tem a ver com o seu propósito, tem a ver com o seu destino, com a sua herança. Em nome de Jesus, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Assim, irmãos e irmãs, assim nós nos movemos, seguindo o exemplo de Abraão, o hebreu. É desta maneira que as bênçãos de Abraão chegam até nós. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Em nome de Jesus, pela fé em Jesus Cristo, a bênção desta capacidade de atravessar de Abraão, ela flui em nós. Então nós conseguimos operar na unção do romper, da unção parados. Nesta semana, o Espírito de Deus também tem falado comigo. Vocês não podem se distrair. Eu liberei sobre o campo do ramo estendido e sobre aqueles que têm conectado com o ramo estendido. Eu liberei a unção parates, a unção que rompe, a unção que desbrava, a unção que flui como uma enchente, a unção que flui como um vulcão que explode, a unção que flui como um exército que derruba fortalezas e mata gigantes. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, você está enfrentando guerras difíceis, coalizão de inimigos tem te atacado, você tem passado dias de contra-esperança, tudo quer te frustrar, você está passando dias de perplexidade, de adversidade. Você precisa olhar para Abraão, como aquele que saiu da guerra e foi até Abraão. Você precisa ir até Abraão, se inspirar nele, como nosso pai, aquele que atravessa. E ainda que tendo que esperar contra a esperança, você vai vivenciar a promessa do Senhor em nome de Jesus. Irmãos, nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé. Nós somos da fé. Hebreus capítulo 10, do versículo 36 ao 39. Que você e eu estejamos sendo levantados nesses dias de uma nova forma, como aqueles que atravessam as guerras, as adversidades, as oposições, as perseguições, os levantes, em nome de Jesus, que triunfam sobre os inimigos. Quero encerrar esta palavra declarando: a glória de Deus se verá sobre nós, triunfando sobre todo o ocultismo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome. A ti seja a glória, a honra. A tua palavra não volta para ti vazia, mas ela cumpre todo o seu desígnio. Ela cumpre, Senhor, todo o seu propósito. A ti seja a glória, a ti seja a honra,
a Ti seja o louvor, a Ti seja a adoração. Que esta palavra seja frutífera a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Você que tem sido tocado, ministrado, abençoado através do Ramo Estendido, não hesite em contribuir financeiramente com o Ramo Estendido. Não hesite. Se o Espírito de Deus está falando com você sobre dízimos, primícias, ofertas, não endureça o seu coração. Se o Espírito de Deus está te chamando, corresponda com ele. Você pode ir no nosso site ramoestendido.com.br/doações e ali você pode ou fazer já a sua oferta ali mesmo, usando o cartão, ou você pode pegar as contas e fazer o seu depósito, a sua transferência, em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está te chamando, falando com você, não hesite, não se distraia, em nome de Jesus. Podendo fazer isto, faça isso hoje, ou você que vai estar me ouvindo depois, não hesite, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por todos os que o Senhor tem despertado, chamado para contribuírem financeiramente com o Ministério Apostólico Ramo Estendido. Que o Senhor esteja abençoando, guardando, respaldando, em nome do Senhor Jesus, multiplicando, Senhor, aquilo que eles têm ofertado, contribuído no campo do Ramo Estendido, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? E para encerrar, não deixe de visitar o nosso EAD Studio Online. No nosso EAD nós temos vários congressos, seminários, fóruns, cursos de treinamento, e eu queria ressaltar aqui alguns deles. Temos treinamento sobre batalha espiritual, sobre a armadura de Deus, sobre administração financeira, temos treinamentos extraordinários ali para casais, e o nosso Congresso Ocupe Seu Lugar de Avanço 2019 já está disponibilizado, e também o seminário Propósito e Potencial para Alcançar a Excelência, também esse seminário já está disponível no EAD Studio Online. É uma ferramenta online para você ser equipado para fluir no reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um domingo extraordinário, uma semana abençoadíssima, que você possa desfrutar da voz de Deus. Por isso proclamamos: a glória de Deus se verá sobre ti, triunfando sobre todo ocultismo, e ouviremos a voz de Deus no meio da sua glória. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.